Romanos 6:22 diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, e nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de estar aqui, tanto para orar, como nós fizemos de 7 a 8, como também, Pai, para estudar a Tua Palavra, que é o que nós vamos fazer agora. A minha oração é que o Senhor, de fato, ilumine o nosso entendimento, Pai, e que, de fato, a Palavra seja compreensiva à nossa mente e ao nosso coração, Pai. Sendo assim, o alimento da nossa alma, do nosso espírito, Pai. Que a Tua Palavra nos fortaleça e que ela nos leve a amadurecer na nossa caminhada, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei dizer nem quanto tempo tem que eu estou pregando o capítulo 6 de Romanos. Eu imagino que para alguns de vocês isso ainda é um mistério, né? Romanos ainda é um mistério. Mas daquilo que a gente vem ministrando, uma verdade percorre quase que todos os versículos desse capítulo, irmãos. É a ideia de que nós estamos mortos para o pecado, entende? De que nós fomos libertados do pecado. Essa ideia, irmãos, ela vem percorrendo o texto por todo o capítulo. Paulo vai repetir isso, eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Ele vai repetindo isso, irmãos, ao longo do texto, de formas diferentes, fazendo acréscimos aqui, acrescentando um detalhe ali. Mas essa é a verdade que, de fato, importa para nós, se nós quisermos viver para Deus uma vida que o agrade. É o fato de que nós estamos libertos do poder do pecado, entende? Essa é uma verdade fundamental para Paulo, e eu vou mostrar a vocês, querido, o tanto que ele vai se repetindo nesse texto, dizendo a mesma coisa, enfatizando a mesma coisa, embora acrescente aqui e acolá um detalhe, uma informação a mais, mas ele vai repetir essa ideia. É como se fosse a tese central desse capítulo 6, tá bom? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Começando, nós estamos estudando o versículo 19, 20, 21, nós estudamos isso aqui, e eu só quero colocar isso aqui no contexto do texto, tá bom? No versículo 19, Paulo disse uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, assim como na velha vida nós oferecíamos os nossos membros para servir ao pecado, a velha vida aqui é a vida que nós vivíamos longe de Deus, longe de Cristo. É a vida que nós vivíamos, ou que nós vivemos antes de conhecer Cristo. Então, quando nós estávamos naquela condição, antes de conhecer Cristo, nós oferecíamos, nós ofertávamos, nós estávamos apresentando os membros do nosso corpo para servir ao pecado, entendeu? Então a gente vivia para o pecado, nós éramos escravos do pecado. Agora, nós devemos oferecer estes mesmos membros para servir a Deus. Ele disse isso no versículo 19. Aí, versículo 20 e 21, ele vai mostrar para nós, ele vai nos dar os motivos negativos do porquê que a gente deve obedecer esse mandamento de oferecer os nossos membros a Cristo, tá bom? Aí os motivos são, nós pregamos sobre isso exaustivamente, tá bom, querido? Naquela velha vida, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça, e isso é uma forma de dizer que a justiça não tinha nenhum controle, nenhum governo sobre nossa vida, e ao mesmo tempo também é uma forma de dizer que nós estávamos distante do Senhor, entendeu? Então nós éramos escravos do pecado, estávamos livres da justiça. Aquela vida que nós vivíamos antes de conhecer Cristo era uma vida sem fruto, que causava vergonha e que conduzia à morte. Tudo isso nós pregamos aqui exaustivamente. Agora, no versículo 22, nós vamos olhar o lado positivo desse mandamento. Nós vimos o lado negativo, agora nós vamos olhar o lado positivo, tá bom? Antes de seguir com a exposição do texto, querido, eu quero chamar sua atenção exatamente para isso que eu já venho falando desde o começo, né? Para a quantidade de vezes
que o apóstolo repete a mesma verdade. A mesma verdade, irmãos. Veja o que ele diz, querido. Olha, porém, libertados do pecado, nós fomos transformados em servos de Deus. Liberto do pecado e feito servo de Deus. Essa é uma verdadezinha que Paulo vem trabalhando ela. E eu queria chamar sua atenção, irmãos, para a maneira como Paulo faz isso. A forma como ele faz isso. Eu vou começar aqui no versículo 11, mas eu vou citar mais textos, tá bom? Versículo 11 do capítulo 6. Eu só quero que você entenda, querido, como isso é importante. Antes de eu começar, deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente vai estudar para pregar, para aprender a pregar, quando a gente quer entender um texto, nós somos desafiados a observar aquilo que o autor, aquilo que é mais interessante para o autor, aquilo que para que o autor está chamando mais a atenção dele. E como é que a gente percebe, querido, quando o autor está chamando a atenção para um determinado ponto? É quando ele foca naquele ponto, entendeu? Quando ele vai repetindo aquilo. Veja, a carta de Paulo, nós temos uma palavra muito interessante, justificação. Justificação pela fé. Essa é uma palavra que ela vem percorrendo todo o texto. Justificação, justificados, e aí ele vem trabalhando isso o tempo todo, e você percebe que esse é o cerne daquilo que ele está ensinando nessa carta, entendeu? Que é o fato de nós sermos justificados por Deus. Justificação, justificado, justiça, são palavras que ele vem manuseando o tempo todo ao longo da carta, querido. Então você percebe que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele está tratando da justiça de Deus, do fato de sermos justificados pelo Senhor. E como é que a gente percebe isso? Exatamente pela forma como Paulo trata desses temas. Ele vem manuseando isso ao longo da carta, vem falando da justificação, vem falando de que nós somos justificados, vem falando da justiça de Deus. Então ele vai trabalhando isso o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Você percebe que aquilo é o ponto central da carta de Paulo. Se você pegar uma outra carta qualquer que você vai ler, é só você observar, querido, aquela ideia que vem se repetindo ao longo da carta. Aquilo demonstra a intenção do autor, que quando o autor escreveu a carta, aquela ideia era aquilo que realmente moveu ele a fazer, a escrever o que escreveu, entendeu? Então é assim que a gente observa. Quando a gente pega o capítulo 6, aí eu vou ler os textos para vocês observarem o que está na cabeça de Paulo quando ele escreveu esse capítulo 6, tá? Olha só, versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Observe aqui a expressão, irmãos. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É a mesma coisa de libertos do pecado, né? E transformados em servo de Deus. É a mesma verdade, só que dito de uma forma diferente, entendeu? Agora, versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Apresentar os membros ao pecado é uma forma de descrever pessoas que estão mortas para o pecado, entendeu? Agora ele vai dizer, mas apresentai-vos a Deus, né? Como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então ele está falando aqui de alguém que está vivo para Deus, de alguém que foi transformado em servo de Deus. Repito, é a mesma verdade sendo dita de forma um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Agora, versículo 14, irmãos. Mais claro do que isso aqui é impossível, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a mesma, estar debaixo da lei significa estar morto para o pecado. Estar debaixo da graça significa estar vivo para Deus. Essa ideia, querido, ela é colocada por Paulo aqui, ó. Capítulo 5, na verdade, esse versículo 21 do capítulo 5 é o motivo pelo qual Paulo escreveu o capítulo 6. O que ele diz no capítulo 5, versículo 21? A fim de que, como o pecado reinou pela morte ou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então há um reinado do pecado que reina para a morte, mas há um reinado da graça que reina para a justiça, que nos leva à vida eterna. Ele está dizendo a mesma coisa, irmãos, de pessoas que estão
debaixo do pecado, são escravos do pecado, portanto estão mortos, entendeu? Para o pecado, mas ao mesmo tempo ele fala de pessoas que estão nesse reino da graça, que estão vivos para Deus. Então, libertado do pecado, feitos servos da justiça, feitos servos de Deus. Olha o versículo 18. Aí sim, ele pega a ideia, transforma ela numa síntese. Ele diz assim: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. É a mesma ideia, é o mesmo conceito, é Paulo se repetindo mais uma vez. Irmãos, é impressionante isso. Eu só queria chamar a atenção, a nossa atenção, na verdade, porque eu penso, querido, que se Paulo repetiu tantas vezes esse conceito, você quer ver uma coisa interessante? Ande um pouquinho, olhe no capítulo 6 ainda, olha o versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que morremos para o pecado? Se nós já morremos para o pecado, então nós estamos libertos do pecado. Está vendo? Ele está dizendo a mesma coisa. Ele está usando uma forma diferente, mas está dizendo a mesma coisa. Olha outra coisa interessante, irmãos. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Novamente ele está falando, mortos para o pecado, entendeu? Nós fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte. Esse conceito, querido, versículo 8, olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É uma coisa que vai se repetindo o tempo todo. A pergunta que faz a gente, pelo menos colocar a mão na consciência e se perguntar é a seguinte: por que Paulo está enfatizando tanto isso? Qual a necessidade de repetir uma coisa tantas vezes, ainda que de forma diferente? Eu creio que aqui está, querido, o segredo desse capítulo 6. Paulo quer que todo cristão saiba que ele está morto no pecado. Eu sei, eu já tratei disso aqui em outras pregações, mas assim, pastor, como assim eu estou morto no pecado? Né? Nós vamos falar disso, se der tempo ainda hoje. Como assim eu estou morto no pecado? Se eu sinto vontade de pecar, né? Se eu me sinto tentado a pecar, se eu tenho que lutar com tentações quase que o tempo todo da minha vida, para não pecar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar muito. Então, como é que a palavra pode dizer que eu fui liberto do pecado, eu estou liberto do pecado? A gente vai falar sobre isso, querido, mas para não ficar essa pergunta no ar, até eu voltar a ela novamente, eu quero que você entenda uma coisa. Segundo Paulo, em Romanos 6, ele trata o ser humano por duas perspectivas. Eu vou colocar dessa forma, uma perspectiva espiritual, e nessa perspectiva espiritual, a nossa condição nela é que nós estamos salvos, que nós já fomos salvos, que nós já morremos com Cristo, que nós já fomos sepultados com Cristo, porque, segundo essa perspectiva, aquilo que aconteceu a Cristo é atribuído a nós. Então, tudo o que aconteceu com Cristo é atribuído a nós. Não como se nós como se nós estivéssemos vivendo essa realidade na sua totalidade. Não. É uma verdade a nosso respeito que ainda não foi experimentada 100%, entendeu? Mas é uma verdade a nosso respeito. Então, nós já morremos com Cristo. Quando Cristo morreu, porque eu estou com Ele, eu morri com Ele, entendeu? Agora, espiritualmente, eu estou salvo, completamente salvo. Eu vou falar muito sobre isso daqui a pouco, totalmente salvo. Essa é uma forma de ver o ser humano espiritualmente. Nós estamos ligados a Cristo, nós somos inseridos em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos é Cristo que habita em nós, é nós que habitamos em Cristo. Há uma união mística entre o crente e o Senhor Jesus Cristo. Então, por causa disso, querido, tudo aquilo que já aconteceu a Cristo é atribuído a nós. É por isso Paulo dizer, eu fui sepultado, eu morri, eu ressuscitei, eu estou assentado nas regiões celestiais. Essa é a minha condição espiritual. Essa condição não pode mais ser alterada. Por essa perspectiva, não há mais jeito, assim, se eu fui salvo, então não tem mais jeito de eu perder a salvação. Agora, tem a outra forma de ver isso, entende? É a forma, vamos colocar a forma humana de ver isso. Mesmo que o meu espírito esteja pronto, preparado, entendeu? Eu ainda estou no mundo, eu ainda tenho um corpo material,
e por alguma razão a Bíblia diz que Deus deixou o pecado no meu corpo. É o corpo do pecado que Paulo chama. O pecado ainda habita esse corpo, irmãos, ainda habita. Porque o pecado habita esse corpo, então eu tenho que lidar com tentações, eu tenho que lidar com provações, né? Muitas vezes eu sou atraído ao pecado e eu tenho que lutar com unhas e dentes para não ceder. E algumas vezes a gente cede ao pecado, entendeu? Então nós temos essas duas realidades. Por um lado, espiritualmente, eu estou preparado, meu espírito está pronto, entendeu? Eu sou salvo, isso não pode ser mudado. Por outro lado, o pecado ainda habita em mim, é por isso que há uma luta na vida do crente, todo crente passa por esse tipo de luta, entendeu? Por um lado, o espírito em nós nos leva a buscar a Deus, por outro lado, a nossa carne nos leva para coisas vergonhosas, né, vexatórias, que nos afastam do Senhor. É a famosa guerra entre o espírito e a carne, citada lá em Gálatas capítulo 5. Essa é a nossa situação, querido, entendeu? Agora, que fique bem claro uma coisa, irmãos, bem claro. A minha luta no dia a dia contra as tentações não podem me privar da minha salvação. Isso está garantido, porque foi garantido por Cristo, é obra de Cristo, não tem a ver conosco, tá bom? Bom, então vamos lá. O que Paulo chama a nossa atenção, e eu creio que essa é a grande questão aqui de Paulo, é o seguinte: eu preciso ter consciência da minha condição diante de Deus. A minha condição é, eu já fui liberto do pecado. O pecado, ele não tem controle sobre a minha vida. Não tem, querido. E aí eu posso dizer a vocês, o pecado não tem controle na vida do crente. Nós pecamos porque queremos pecar, entende? Mas nós não somos mais escravos do pecado como alguém que não conhece a Cristo é escravo. Ele não tem saída, ele não tem alternativa. A única alternativa para ele é servir o pecado, nós não. Eu posso até oferecer os meus membros ao pecado, mas eu faço isso porque eu quero fazer. Porque eu tenho o poder de Deus na minha vida para dizer, não, eu não vou fazer isso, entende? É uma condição que é muito importante. Agora, tão importante quanto isso, é eu ter a consciência de que a minha realidade hoje é que eu sou filho de Deus. É que Deus me tirou de um império, o império das trevas, e me transportou para o seu próprio reino. É que Ele me libertou dessa condição de escravo do pecado e me fez um filho de Deus. Então, Paulo vai repetindo, nós somos libertos do pecado para servirmos a Deus. O Senhor nos libertou para que a nossa condição era essa, mas não é mais, agora a nossa condição é outra. E isso vai sendo repetido, e eu tenho certeza, querido, que a intenção de Paulo é nos dar essa consciência plena da nossa real condição, porque quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, irmãos, quando nós temos consciência daquilo que foi feito por nós, por Cristo Jesus, isso nos habilita a vencer as lutas e as provações do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos seguir aqui um pouquinho. Veja, Lloyd Jones, comentando sobre a quantidade de vezes que Paulo se repete sobre esse tema, ele diz algo curioso, irmãos, e eu trouxe isso aqui só porque realmente eu achei curioso. Ele diz assim, olha, um dos sinais do cristão verdadeiro é que ele nunca se cansa destas coisas. Ele não se cansa de ouvir, ele não se cansa de aprender, entendeu? Aí ele diz assim, olha, é por isso que nunca pude entender o tipo de cristão que acha que um culto de evangelização não tem nada para ele. Talvez vocês não saibam o que é isso, mas eu já vi isso de perto. Eu já vi alguém dizendo o seguinte, olha, essa programação e essa palavra é para o descrente. Nós estávamos num retiro e o pastor estava pregando uma palavra evangelística. E um irmão do meu lado disse assim, essa palavra não é para nós. Nós não temos mais necessidade de ouvir isso aí porque nós já fomos salvos. Essa é uma palavra para descrente. Deveria haver uma palavra voltada para quem já é crente. Queridos, o Lloyd Jones fala sobre isso. Quando ele era pastor, o culto da manhã, ele fazia 2 cultos por domingo. O Lloyd Jones. No culto da manhã, era uma palavra específica para a igreja, entendeu? O culto da noite era uma palavra evangelística. Então, muitas pessoas dizem assim, olha, eu vou para o culto da manhã, mas eu não vou para o culto da noite porque eu já sou salvo, eu não preciso ouvir mais uma palavra evangelística. E aí, é nesse sentido
que ele diz assim, que um dos sinais do cristão verdadeiro é que ele nunca se cansa dessas coisas, de ouvir a palavra, entendeu? Mesmo que seja uma palavra evangelística, né? Aí ele completa dizendo, é por isso que eu nunca pude entender o tipo de cristão que acha que um culto de evangelização não tem nada para ele. Se nós somos de Deus, irmãos, o nosso prazer vai ser pela palavra. Eu posso dizer a vocês, querido, que eu não me canso de estudar, eu não me canso de ler a respeito, eu não me canso de falar a respeito dessa salvação, querido, de como isso foi nos alcançada. Se você for para a nossa cela na quarta-feira, você vai me ouvir falar exatamente sobre isso, entendeu? E eu vou gastar um bom tempo, porque eu acho que não há mensagem mais importante. Ah, pastor, mas eu já fui salvo. E daí, irmãos? E daí que eu já fui salvo? Entende? Quer dizer que porque eu fui salvo, eu não posso mais ouvir uma palavra evangelística? Quem disse isso? Na verdade, irmãos, isso serve para a nossa própria segurança. É um meio de Deus nos resguardar, de sempre sermos confrontados com alguma verdade que talvez a gente não esteja vivendo na prática. Então, vamos voltar para o nosso texto aqui? Mas, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Bom, querido, e aí eu chamo sua atenção para isso. Assim como nos versículos 20 e 21, nós tratamos da velha vida, tá? Agora, nós trataremos da vida em Cristo e o que significa estar em Cristo. Vamos falar da vida em Cristo. E para facilitar, querido, o nosso entendimento a respeito dessa vida em Cristo, nós vamos fazer algumas divisões do texto. E eu começo aqui chamando a sua atenção, querido, para uma coisa que é muito importante. O que é o cristão, irmãos? O cristão é alguém que passou por uma profunda mudança, e eu vou explorar isso aqui ao máximo. Olha o texto, mas agora. Veja por que ele diz mas agora, irmãos? Versículo 20 e 21, ele está falando da velha vida. Tá? Ele coloca isso para nós. Antes de conhecermos Cristo, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do diabo, do mundo, da carne, dos nossos desejos mais promíscuos. Nós vivíamos uma vida sem frutos, irmãos, uma vida que estava nos levando direto para a morte física, morte espiritual. Essa era a nossa situação. Agora, versículo 22. Mas agora, tá bom? Não é mais. Aquela era a nossa vida, mas agora não é mais. Esse mas agora fala de uma mudança profunda que acontece no coração do ser humano, querido. Irmãos, é importante que vocês entendam isso. É importante que vocês atentem para o que o Paulo diz a respeito da velha vida, irmãos. Ele diz assim, olha, vocês eram escravos, porque quando éreis escravos do pecado, ele está falando da velha vida. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Ou seja, a justiça não tinha nenhum controle sobre vocês, não tinha nenhum domínio sobre vocês. Vocês estavam por conta do pecado, vocês eram escravos do pecado e a justiça não tinha direito sobre vocês. Ele continua dizendo, olha, e que fruto vocês tinham dessa velha vida? Né? E a resposta é nenhum. Nenhum. Na verdade, essa velha vida causava vergonha. E mais ainda, o fim dessa velha vida é a morte. Então, Paulo está colocando para nós essa velha vida e ele descreve ela em detalhes. Quando ele termina de descrever, querido, então ele traz nós para a nossa realidade de agora. Essa era a verdade de vocês, mas agora não é mais a realidade de vocês. Tudo isso, querido, é fruto de uma profunda mudança ocorrida na vida do cristão. É por isso que Paulo diz, mas agora, tá? Irmãos, é muito interessante como os autores bíblicos gostam dessa expressão para refletir a grandeza da mudança que ocorre no coração do ser humano. Você quer um exemplo disso? Vou te dar aqui alguns exemplos. Em Romanos 3:21, olha só. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Queridos, eu não sei, o que vem antes desse texto aqui de Romanos 3:21, irmãos,
O Paulo estava aqui, estava descrevendo a situação do ser humano longe de Deus, né? E debaixo da ira humana. Mais ainda, né? Não é só que ele estava falando da situação do homem longe de Deus e debaixo da ira divina. Ele estava descrevendo a incapacidade humana de se achegar a Deus e a sua impossibilidade de obedecer à lei de Deus e assim encontrar algum tipo de refrigério na presença do Senhor. Em outras palavras, querido, o homem estava completamente perdido e totalmente sem esperança. É isso que ele descreve do capítulo 1, Romanos 1, versículo 17, no 18, na verdade, até o capítulo 3, versículo 20. É a situação do homem. Não há esperança para o homem, não há nada em que ele possa se apegar, não há nada em que ele possa se firmar e dizer assim, agora eu estou desfrutando da presença do Senhor, agora eu estou desfrutando da bênção do Senhor. Não, querido, Paulo descreve o homem debaixo da ira de Deus. Ele descreve o gentio, ele descreve o judeu, e ele diz assim, olha, não há esperança para o homem. Na verdade, o homem não quer ter esperança, o homem não quer saber de Deus, o homem não quer saber de nada que vem de Deus. O homem está vivendo para si mesmo, o homem está vivendo a sua vida do jeito que ele quer viver, na verdade. Porque o homem sem Deus, como escravo do pecado, querido, ele não quer saber de Deus. A verdade é essa. E aqui fica algo para nós, irmãos. Veja uma coisa. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa, eu preciso ter consciência que, por mais que aquela pessoa possa parecer ser uma pessoa boa, né, talvez até uma pessoa religiosa, no seu íntimo, no seu interior, ela não quer saber de Deus. Porque para alguém que não conhece a Cristo, Deus é um estraga-prazeres, irmãos. Muita gente não quer saber de Deus porque sabe que Deus é um estraga-prazeres. Na mentalidade mundana, na mentalidade secular, Deus é um estraga-prazeres, querido. O cara está vivendo aqui, o jovem está vivendo a sua vida aqui, solteiro, ele faz o que quer, vai, sai por aí, bebe, pega uma, pega outra, ou pega um, ou pega outro, entendeu? Vive da forma como bem entende. Aceitar a Cristo significa o quê? Significa que eu tenho que parar de fazer isso. Deus é um estraga-prazer, querido. Entende? Então um homem, querido, quando ele tem consciência de quem é Deus, ele não vai querer servir a Deus. Na verdade, muitos cristãos, eu estava ouvindo ontem, o Augusto Nicodemos, ele tinha um programa quando ele era pastor na igreja presbiteriana lá de Goiânia, em poucas palavras. E as pessoas escrevem para lá, né, fazendo perguntas, e alguém escreveu para lá, dizendo o seguinte, olha, eu não concordo com a ideia de frequentar a igreja. Eu acho que o crente pode ser crente sozinho, ele não precisa de uma igreja. Não precisa estar debaixo de uma liderança de uma igreja para ser crente, ele pode ser crente sozinho. E aí o Augusto Nicodemos diz exatamente isso. Quando uma pessoa levanta uma mentalidade como essa, uma ideia como essa, um conceito como esse, ele passa a defender esse tipo de conceito, é porque ele quer servir a Deus do jeito dele. O que ele quer, na verdade, é liberdade para viver a vida do jeito que ele entende, entendeu? Ele não quer se submeter a uma hierarquia, a uma autoridade. Então ele quer ele quer tentar conciliar Deus com a sua própria vontade. Irmãos, isso é impossível. Quando a gente chegar, e não vai ser possível hoje, quando nós chegarmos aqui no final da meditação desse capítulo aqui, nós vamos ver sobre isso, irmãos. Vamos falar sobre isso. Não dá para conciliar a vontade de Deus e a minha vontade, irmãos. Não dá, entendeu? O ser crente significa submissão à vontade de Deus, entendeu? Ser crente significa, querido, abrir mão dos meus conceitos, abrir mão das minhas ideias em favor daquilo que é a vontade de Deus. Então essas pessoas, quando elas começam a alegar, e aí há movimentos no Brasil chamados desigrejados, né? São pessoas que acreditam que você pode ser crente sem precisar de uma igreja, você pode assistir um culto, numa televisão, no YouTube da vida, entendeu? Você pode fazer a sua oração em casa, você pode ler sua Bíblia em casa, é verdade, você pode e deve, na verdade. Só que não dá para fazer isso, querido. Veja, eu estava dizendo isso para alguém agora recentemente, eu não lembro quem foi a pessoa, veja as metáforas que são usadas na Bíblia para descrever a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E cada um
dos irmãos são os membros que compõem essa igreja. Aí Paulo usa a metáfora do nosso corpo, entendeu? Como corpo para exemplificar a ideia do corpo de Cristo. Aí, quando a gente pensa na metáfora do corpo, irmãos, pensa no seguinte: consegue imaginar, querido, que essa mão possa continuar sendo mão com utilidade se eu cortá-la e botar ela de lado, fora do corpo? Ela vai necrosar, ela vai apodrecer, entendeu? E ela perde completamente a sua utilidade, porque a mão só tem valor como mão quando ela está inserida no corpo. Fora do corpo, ela não tem utilidade nenhuma, ela morre. Então não dá para ser corpo de Cristo e ao mesmo tempo querer viver sozinho a vida cristã, querido. De forma alguma, tá bom? De forma alguma. Voltando para o nosso texto, né? O mas agora traz para nós, querido, uma mudança radical. Aqueles que não tinham esperança, aqueles que não queriam saber de Deus, aqueles que não tinham como se chegar a Deus, que estavam debaixo da lei, condenados pela lei, eles são apresentados a uma mudança profunda e radical que vem pela vida do Senhor Jesus Cristo. E que nos transforma de inimigos de Deus a filhos, entende? Uma mudança profunda e radical. Olha Romanos 11, 20, ainda falando dessa ideia, querido, do mas agora, dessa mudança profunda que acontece no nosso coração. E como Paulo e outros autores da Bíblia gostam da ideia do mas agora, tá bom? Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Vocês eram desobedientes, mas alcançaram misericórdia. Está falando de uma mudança profunda. Quer ver isso, querido, assim? Olha, Efésios 5:8, irmãos. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ou então, 1 Pedro 2:10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Todos esses textos, querido, destacam uma mudança profunda, querido. Vocês eram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês eram trevas, mas agora são luz. Vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Queridos, isso aqui reflete uma mudança profunda e radical na vida do ser humano. Eu quero que você entenda, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Ser cristão significa passar por essa mudança radical, por essa mudança profunda no nosso ser. E eu espero que você entenda uma coisa mais ainda. Eu vejo muitas pessoas, querido, que entendem essa mudança e estão preocupados apenas com a questão exterior, entendeu? Exterior. Quando eu penso numa mudança como essa, irmãos, eu não estou preocupado, é lógico, se ocorre uma mudança no meu interior, isso vai ser refletido no meu exterior. Mas o que eu vejo muitas vezes, querido, muitas vezes, são pessoas que julgam essa mudança apenas pelo exterior. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, é muito fácil nós nos adaptarmos a uma realidade de uma igreja sem que tenha havido de fato uma mudança no nosso coração. Quando uma igreja estabelece, o irmão se converteu, a pessoa se converteu aqui, ela recebe uma visita de alguém e aí aquele rapaz ou aquela moça discipulador diz assim, olha, você agora é crente, você aceitou a Cristo, então agora você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais ouvir isso, não pode ir a tal lugar, agora você tem que agir assim, assado. Queridos, nós estamos preparando uma pessoa para uma vida hipócrita, a menos que tenha havido de fato uma mudança radical e profunda no seu coração. Entende? Paulo gosta dessa palavra, mas agora, vocês estavam naquela velha vida, escravos do pecado, longe de Deus, caminhando em direção à morte, caminhando em direção ao inferno, mas agora vocês não estão mais.
Uma mudança ocorreu na vida de vocês. Uma transformação profunda ocorreu na vida de vocês. A realidade de vocês agora é outra. Agora há uma esperança. Agora vocês não são mais escravos do pecado. Agora vocês foram libertos do pecado. Agora vocês são feitos filhos de Deus. E agora o que lhes aguarda é a vida eterna, uma vida de bênção na presença do Senhor. Essa mudança que ocorre em nós, querido. Irmãos, eu já tratei um pouco, querido, dessa mudança profunda que ocorre em nós quando nós estudamos o versículo 17, tá bom? Também já fizemos lá no capítulo, no versículo 17, então fizemos algumas deduções sobre isso. Mas ainda assim, querido, mesmo parecendo repetitivo, e se eu estiver parecendo repetitivo, eu estou apenas seguindo o exemplo de Paulo aqui, nós vamos abordar duas questões a respeito dessa mudança que ocorre em nós, tá bom? A primeira questão, querido, é que nós estamos falando aqui, querido, de uma mudança completa, integral. Como eu tenho dito continuamente aqui a vocês, querido, nós não estamos falando aqui de uma mudança de religião. Nós estamos falando de uma transformação radical que ocorre na vida do cristão. Muitas pessoas, querido, se contentam com a ideia de mudar de religião. Eles acham que isso é ser crentes. Talvez até seja, signifique ser crente. Mas isso não significa ser filho de Deus. É fácil você mudar de uma igreja para outra, querido, sem que você passe por essa mudança profunda e radical no seu coração. Irmãos, presta atenção na linguagem que Paulo usa. Ele diz àqueles irmãos, olha, antes vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês foram libertos, são libertos. Antes vocês ofereciam os membros para servirem ao pecado, mas agora vocês oferecem os seus membros para servirem a Deus. Antes, vocês pertenciam ao império das trevas, mas agora vocês pertencem ao reino de Deus. Nós estamos falando, querido, de uma mudança muito, muito profunda na vida de uma pessoa. Ser crente é isso, irmãos. Ser cristão é ter sido alcançado por Deus dessa maneira. Veja, mesmo que isso não ocorra instantaneamente, querido, e sim, eu vou dizer que quando nós somos inseridos em Cristo, essa mudança ocorre. Eu vou refazer o que eu estava dizendo. Mesmo que essa mudança não transpareça instantaneamente, ela ocorreu instantaneamente. Quando nós somos inseridos em Cristo Jesus, irmãos, quando nós morremos com Cristo Jesus, essa mudança ocorre dentro de nós, entende? Agora, nem sempre essa mudança, ela transparece assim rapidamente. Em algumas pessoas, querido, a gente percebe isso muito claramente na vida delas. Em outras pessoas, o processo é mais lento. Eu acredito, sinceramente, querido, que o que determina a velocidade dessa mudança na nossa vida é a fome e o interesse que nós temos em conhecer a palavra, em conhecer Deus, entendeu? Há pessoas que são alcançadas por Deus e eu lidei muito com isso, irmãos, na minha caminhada cristã, eu lidei muito com isso. E elas têm uma sede, e elas têm um desejo, e elas querem conhecer Deus, e elas querem experimentar, e elas querem aprender, e aí vão para a palavra, e querem... Irmãos, é muito gratificante quando você está acompanhando uma pessoa e vê nela esse interesse, essa motivação, tudo é novidade, e ela está querendo conhecer, e ela quer aprender, e ela quer caminhar com Cristo. Irmãos, particularmente, eu já passei por isso algumas vezes, discipulando pessoas, e eu digo a vocês que é uma das coisas mais gratificantes que a gente pode experimentar na vida cristã. Mas também, querido, há pessoas que conheceram a Cristo, que passaram por esse processo, por essa transformação, mas elas têm uma certa vagareza, sabe? Não há tanto interesse, talvez por maus hábitos, eu não sei. Elas vão... Veja, deixa eu tentar colocar isso. Tem pessoas que caminham rápido. Tem pessoas que são lentas, entendeu? É a mesma coisa na vida cristã. O processo é o mesmo na vida de todo mundo, querido. Mas há pessoas que desenvolvem isso mais rapidamente. Outros nem tanto. Não quer dizer que a pessoa não passou por uma mudança. Quer dizer que ela é mais lenta, né, em assimilar as verdades.
em viver as verdades. Irmãos, agora, há pessoas que estão na igreja e que não experimentaram essa mudança. Irmão, eu poderia ficar com vocês aqui citando meios e que as pessoas... muita gente veio à igreja porque está interessada em alguém. Muitas vezes a pessoa vem à igreja porque está com problema financeiro. Eu conheci pessoas aqui no Buriti, querido, que na hora da dor, na hora da angústia, elas correm ao pastor. Pastor, me ajude, pastor. Pastor, ore por mim. Pastor, eu quero conhecer Deus. E você vai lá, se esforça, se dedica, entendeu? E gasta um tempo. A pessoa vem à igreja, não vou nem dizer que vai a Cristo, vem à igreja. E aí aquilo que estava causando aquela dor desaparece. E quando a dor desaparece, a pessoa começa a pensar que ela não precisa mais de Deus, aí ela vai se afastando. Ela não foi salva realmente, entendeu? Mas porque procurou Deus, Deus abençoou. Quando Deus abençoou, ela caiu fora. Eu poderia citar nomes de pessoas aqui, querido, porque eu já, aqui nesses 12 anos no Buriti, 13 anos no Buriti, eu já vivi, já experimentei. Há muitas pessoas que buscam a igreja, querido, a igreja, não Deus. Ou então buscam a Deus por motivações equivocadas. E quando a pessoa faz isso, irmãos, ela não é salva, entendeu? Ela pode até ser salva depois, durante o processo e tudo, mas naquele momento não. Se você está passando por uma crise, irmãos, e alguém te disse que se você aceitar a Cristo, Deus vai resolver o teu problema, é possível que essa pessoa aceite a Cristo. Mas ela não aceitou a Cristo, querido, porque ela queria viver para Cristo, porque ela queria servir a Cristo. Ela aceitou a Cristo porque ela entendeu que aquela era a condição para o problema dela ser resolvido. Então ela vem, e às vezes o Senhor é bom realmente e resolve o problema dela. E eu acho que resolve até para mostrar o coração da pessoa. Quando o problema é resolvido, ela cai fora, entendeu? Eu poderia citar nomes, experiências que eu já vivi com pessoas assim, querido. Essa mudança, querido, ela é completa. Eu estava morto e Deus me deu vida. Eu estava no império das trevas e Ele me tirou de lá e me colocou no seu reino. Eu era um escravo do pecado e Ele me fez filho, me fez escravo dele. Essa mudança é radical, é profunda. Isso é salvação, querido. Fora disso, o que nós temos é apenas uma manifestação de um espírito de religiosidade na vida de muitas pessoas. A segunda questão a respeito dessa mudança profunda, querido, é que estar em Cristo, irmãos, é algo que é feito por nós, não algo que nós mesmos somos capazes de fazer. Olha o texto. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em servos de Deus, percebe? Tendo sido transformado, foi uma coisa que ocorreu, foi uma coisa que foi feita por Ele. Não é uma coisa que Ele fez, é uma coisa que Deus fez por mim. Não é uma coisa que eu fiz por mim mesmo, irmãos. Irmãos, que isso fique bem claro, querido. O texto indica uma ação de Deus realizada na nossa vida e não algo que nós fizemos por nós mesmos. Não fui eu que me libertei do pecado, foi Deus quem me libertou, querido. Não fui eu que me fiz servo de Deus, foi Deus quem fez isso por mim. Você consegue entender? Salvação, querido, não é uma coisa que nós conseguimos alcançar por méritos, por esforço, por dedicação ou alguma coisa dessa natureza. Irmãos, isso é um ensino antibíblico. Qualquer pessoa que ensine que você pode se salvar, tá te enganando, porque a Bíblia não diz que eu posso me salvar, irmãos. É Deus que me salva. Eu não tenho poder, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, não há méritos em mim. Na verdade, não há nada em mim que faça com que Deus olhe para mim e diga assim, gostei do Edilson, ele é um cara legal, é um cara gente boa, é um cara esforçado, eu vou salvá-lo. Não existe isso, querido. Não existe. É Deus quem opera em nós. É Ele que nos transforma. Essa mudança foi realizada por Deus na minha vida. É lógico, querido, eu tenho que querer, eu preciso desejar que isso aconteça, eu preciso me esforçar, mas eu tenho que saber, irmãos, que a mudança na minha vida, ela é realizada por Deus em mim, tá bom? A segunda questão do nosso texto, querido, nós falamos da mudança profunda, agora eu quero falar, querido, da natureza dessa mudança, da natureza. Agora eu vou mudar um pouco a versão para continuar chamando a atenção para um fato interessante. É o mesmo texto, Romanos 2, 6, versículo 22. Mas agora,
havendo vós sido libertados, é a mesma coisa que eu disse agora há pouco, tá bom? Ou tendo sido libertados do pecado, aqui nós vamos falar da natureza dessa mudança na nossa vida. Veja, querido, eu vou te dizer novamente, para mim é algo espantoso a quantidade de vezes que Paulo repete essa verdade, irmãos. Sabe, e mais interessante ainda, querido, é ele dizer que isso é algo que já aconteceu, né? que é uma verdade a nosso respeito. Não é algo que possa acontecer se a gente fizer isso ou aquilo. É uma verdade absoluta que já ocorreu na vida do cristão. Nós já fomos libertos do pecado. Fomos libertos. Não fomos nós que nos libertamos. Foi Deus que nos libertou. Foi Deus quem fez isso em nós. De outra maneira, querido, eu dizendo isso de outra maneira, você não pode ser cristão. Vixe, meu computador vai desligar. Você não pode ser cristão se não for verdade que você foi liberto ou que você foi feito livre do pecado. Nas palavras de Lloyd Jones, cristãos é alguém que está em Cristo. E visto que está em Cristo, ele morreu com Cristo, entendeu? Ele foi sepultado com Cristo, ele foi ressuscitado com Cristo, ele está vivo para Deus em Cristo. E por causa disso, ele está livre, ele foi libertado do pecado. Repetindo, querido, isso já aconteceu, já é verdade a respeito de todos os cristãos. A pergunta é, né? O que significa isso, irmãos? Está morto para o pecado. Veja como Paulo fala disso, irmãos. Versículo Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que já morremos para ele? Se eu morrer para o pecado, eu estou liberto do pecado, querido. Olha só, irmãos. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós fomos sepultados com Jesus Cristo na morte, e isso aconteceu pelo batismo, quando Deus nos inseriu em Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós somos sepultados. Se eu morri, né, se eu fui sepultado é porque eu morri. Se eu morri, eu sou liberto do pecado. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Unidos na semelhança. Não está dizendo que o que aconteceu com Cristo aconteceu comigo. Apenas está dizendo que, semelhantemente ao que aconteceu com Cristo, né, nós também morremos com ele. Nós somos sepultados com ele. E Paulo vai dizer isso aqui por todo o capítulo 6. Nós morremos. Nós somos libertos do pecado. Nós não estamos mais debaixo do governo do pecado. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Essa não é mais a nossa condição. Nós já fomos libertos disso. Irmãos, eu queria muito que vocês entendessem isso. Isso não significa, querido, que nós estamos juntos, que, assim, olha, é muito interessante que a gente compreenda isso. Eu fui liberto. Eu não sou mais escravo. O pecado, ele não tem mais aquele poder de me controlar, de me manipular, na verdade, como ele faz com o ímpio. Alguém aqui, eu falei isso semana passada, né? Alguém aqui lembra da sua vida antes de conhecer Cristo? Como nós tínhamos prazer no pecado, em fazer coisas que afrontavam o próprio Deus, entendeu? Nós não conhecíamos a verdade, querido. A única coisa que nós conhecíamos era o pecado. E aquilo era normal para nós. Quando eu vejo, queridos, hoje, a juventude aprontando, quando eu vejo gente bebendo, passando vergonha, eu olho assim, eu não condeno, eu não critico. O que me vem à mente é, meu Deus do céu, eu já fiz isso tantas vezes, eu já aprontei tantas vezes, quando eu não conhecia Cristo. É um tipo de prisão, querido, que você... tipo assim, viver no pecado é viver numa bolha, entendeu? Você só conhece aquilo. Aqui para os homens, quando você não conhecia Cristo e você saía numa noitada dessa, numa festa dessa aí, você pegava uma e outra, né? No dia seguinte você estava reunido com os amigos, contando aquilo como se fosse a coisa, sabe? Era até no nosso meio, né? Assim, a gente era até respeitado por isso,
porque, olha, o Edilson é o cara, olha, ficou... Isso era comum para nós, querido. Isso era natural para nós, isso era a coisa mais normal do mundo, entendeu? A mesma coisa, eu imagino que ocorresse entre as mulheres, eu não sei, mas entre homens era assim. A gente passava a semana toda nas farras, nas baladas, aí na segunda-feira a gente se reunia para contar as aventuras do final de semana, entendeu? A gente ria daquilo, a gente se orgulhava daquilo, a gente tinha prazer naquilo. Na verdade, a gente ficava aguardando o próximo final de semana para poder fazer tudo de novo, irmãos. Isso é viver debaixo do pecado. É não conhecer Deus, é não conhecer Cristo, é não ter nenhum conhecimento do outro lado daquela moeda, entendeu? Uma vez que nós somos libertos, uma vez que o Senhor nos alcançou, uma vez que Deus transformou o nosso coração, aí você olha para tudo isso e diz assim, puxa vida, né? Aquilo que eu achava tão vantajoso, na verdade é vergonhoso. É vergonhoso. Irmãos, existem coisas na minha vida que eu não consigo contar para ninguém, nem para minha esposa, sabe? Nem para minha esposa. E quando eu fazia, eu achava a coisa mais natural do mundo. Meus colegas faziam também. Meus amigos faziam também. Eu estou falando de coisa pesada mesmo, né? Eu não estou falando de bebedeira, de sair com uma menina aqui ou com outra. Não, eu estou falando de coisa pesada, irmãos. Pesada. E que a gente via como natural. Por quê? Porque nós não tínhamos sido alcançados pelo Senhor. Eu digo a vocês, querido, eu não posso generalizar e dizer que todo homem é assim. Mas um homem casado pular a cerca é muito comum, irmãos. Eu lembro de uma situação que eu vivi uma vez. Eu estava trabalhando num lugar e ali de manhã sentado ali, né, eu estava trabalhando, um monte de gente ali, gente importante, gente da alta sociedade, conversando ali, e eu só ouvindo a conversa, eu não estava fazendo parte da conversa, né? E os caras, olha o discurso, irmãos, eu nunca vou esquecer aquilo. Um deles diz o seguinte, olha, na verdade, todo homem deveria ter um amante. Um amante faz bem para o casamento. Porque quando o homem estiver em casa, chateado com a mulher, brigando com a mulher com a cabeça quente, ele sai, vai para casa da amante, esfria a cabeça, quando estiver tranquilo, ele volta para casa. Pensamento mudando. Os colegas todos dizendo assim, realmente, é verdade, isso funciona. Pensamento secular, querido. Pensamento mudando. Né? Aquilo era normal. Muita gente encara aquilo como normal. Mas a questão brincando aqui, né? Se a gente perguntasse para as esposas desses homens, será que elas achariam isso normal? Ou se elas tivessem a mesma ideia, eles iriam achar isso normal? Geralmente não, né? Geralmente não. Mas a questão e um cristão, o que pensa disso? Nós somos alcançados por Deus, irmãos. Nós somos libertos do pecado, libertados do pecado. Isso significa que o pecado não tem domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos. Repito, irmãos, nós pecamos porque nós queremos pecar. Entende? Nós pecamos porque ainda não fomos libertos o suficiente da busca pelos nossos próprios prazeres. Porque esse é o caminho, querido, que um cristão deve seguir. Na verdade, eu vou falar sobre isso semana que vem. Nós fomos libertados do pecado e fomos transformados em escravos de Deus. Eu vou falar sobre isso semana que vem, tá bom? Escravos de Deus. E quando Paulo usa a palavra escravo, ele quer dizer escravo mesmo, porque era essa a realidade que ele conhecia na sua época, entendeu? E o que significa quer dizer que o homem ser escravo de Deus? Significa que ele não tem vontade própria. Primeira coisa. Mas eu não vou antecipar a ministração da semana que vem, não. Deixa para a semana que vem, tá? Que fique para nós uma coisa, querido. Você já foi libertado do pecado. O pecado não tem domínio sobre a tua vida. Tenha consciência disso. Essa é uma verdade que nós deveríamos, querido, trazer à mente constantemente, constantemente. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Eu creio que é por isso que Paulo repete tanto isso nesse capítulo 6. Vocês não estão mais debaixo da lei. Ou seja, vocês não são mais escravos do pecado, entendeu? Vocês foram libertados do pecado. Nós já morremos para o pecado. Isso quer dizer que nós não somos mais escravos do pecado, que nós fomos libertados do pecado. E ele vai dizendo isso o tempo todo, o tempo todo. Só há um pensamento, querido, só há uma dedução lógica. Eu não posso esquecer disso. Porque esquecer disso me leva para o pecado.
Não ofereçam os seus membros ao pecado, ofereçam a Deus. Por que que eu não devo oferecer os meus membros ao pecado? Porque eu já fui libertado do pecado. Porque eu já morri para o pecado. Porque eu não estou mais debaixo da lei. Então eu preciso lembrar disso constantemente, para que eu possa viver uma vida de santidade, querido, e uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra ela é suficiente, Senhor, é suficiente. Dá-nos a graça de crer, dá-nos a graça de nos alimentar com a Tua palavra constantemente, Senhor. Ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ela é a verdade que nos liberta, que nos transforma. A falta de conhecimento da Tua palavra, Senhor, nos faz escravos, nos faz seres, Pai, fracos. Portanto, Senhor, encerrando o culto dessa noite, eu peço que o Senhor gere no nosso coração fome e sede pelo conhecimento da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela é a luz que ilumina os nossos caminhos, Pai. É a luz que ilumina os nossos caminhos. Ela é, Senhor, meu Deus, o alimento da nossa alma, meu Deus. O alimento da nossa alma. É por meio dela que nós somos vitoriosos, Pai. É por amar a palavra, Senhor, que nós alcançaremos vitória sobre os inimigos da nossa caminhada, Senhor. Foi isso que o Senhor disse a Josué. Medita nela de dia e de noite. Ensina ela ao povo. Porque se vocês viverem a palavra, vocês serão invencíveis. Não há exército, não há poder humano, não há nada que possa resistir a vocês, desde que vocês vivam intensamente a palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda graça e o desejo de amar intensamente a Tua palavra, de nos dedicar intensamente ao conhecimento da Tua palavra, Senhor, e a praticá-la em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.